nós trabalhamos com um inquérito de saúde, era um questionário enorme, gente, tinha 150 questões, os policiais quase queriam me matar quando eu chegava com aquele questionário para eles responderem, e tinha que ter todo um convencimento. E qual era o convencimento? Que eu acho que vocês vão concordar comigo. Na época, o que eu falava? E era eu mesmo, porque eu fiz o trabalho de campo. Eu falava assim, olha só, vocês se queixam que os seus problemas, que vocês não têm voz, que as suas questões de saúde não são vistas nem ouvidas. Então a gente está aqui dando uma chance para vocês falarem, e a única promessa que eu posso fazer é que nós vamos fazer chegar essas demandas às unidades competentes. Eu não posso prometer nenhuma mudança, porque não é da minha alçada. Eu sou pesquisadora, eu prometo um diagnóstico preciso, mas a minha função para por aí, né? Sim. Tinha o livro, outro livro, né? Sim, mas o civil, que era o primeiro, né, eles ficavam muito intrigados, né, muito incrédulos, eu acho que a palavra é essa, né? Eu vou parar o meu trabalho para responder 150 questões, isso não vai levar a lugar nenhum, mas aí eu mais uma vez digo que a Fiocruz, como chancela, facilitou, né? Ainda é uma instituição de grande credibilidade, principalmente nessa perspectiva da saúde, né? E eu falava também, existem muitos estudos sobre polícia, centenas, milhares no mundo, mas estudos sobre os policiais nós temos muito poucos. Aquele que não está preocupado com as questões de segurança pública. Gente, eu não entendo nada de segurança pública. E eu tenho falado isso recorrentemente com jornalistas. Que jornalista vem procurar para que a gente fale, né, qual é o impacto, né, de tudo isso na saúde dos policiais e o que isso reverbera na sociedade ou nas políticas de segurança. Eu não posso falar daquilo que eu não conheço. O que eu posso falar é das condições de saúde em que se encontram esses policiais, ou melhor, se encontravam no momento da pesquisa, porque as coisas mudam, né? Eu não sou otimista em dizer que melhorou para melhor, depois vocês podem me dizer isso. Então, essa pesquisa, ela tinha essa parte quantitativa, tinham entrevistas em profundidade com determinados grupos que nós considerávamos importantes e tinha essa amostra representativa. Pode passar. Então, na Polícia Civil foram 1.458 policiais e 38 unidades investigadas. Pode passar. E na Polícia Militar, 1.108 policiais e 17 unidades. Pode parecer maluco, já que o contingente de policial militar é muito maior do que da Polícia Civil e os números, né, da Polícia Civil ter sido maior. Mas isso também é problema da estatística. É um cálculo lá louco que eu não sei explicar. Mas garanto que isso dá conta das corporações. Dava na época, né, que é uma outra questão, né? Hoje isso mudou. Então, quando a gente pensa em que campos temáticos, né, que campos teóricos nos embasaram, obviamente a questão da saúde do trabalhador, né? Eu, em algumas aulas que eu dou lá no mestrado e doutorado, em uma delas, a ficha caiu quando um aluno que era policial levantou a mão e falou assim: mas Patrícia, o policial não é visto como trabalhador. Eu falei, gente, mas como não? Aí a gente já começa a entender, talvez, uma negligência em relação à saúde desse agente. Porque esses problemas de saúde não são contabilizados como de outros profissionais, né, brasileiros, por exemplo. Vamos trazer para a nossa realidade, né? Então aí já tem um nó, né, importante para a gente dar conta. Pensar um pouco na questão da psicologia organizacional e saúde mental. Eu acho que essa questão da saúde mental merece um capítulo à parte. Eu acho que os problemas, né, decorrentes do sofrimento psíquico, os problemas mentais até mais graves, quando a gente aplicou nesse inquérito, tinha uma escala de sofrimento psíquico
nos chamou muita atenção. 48% dos entrevistados na Polícia Militar e 52% na Polícia Civil dizia, né, pelos itens que a escala compõe, está em sofrimento psíquico. Esse dado é um dado extremamente significativo, porque quando a gente compara com outras classes profissionais, esse dado é superior a muitos outros grupos. Eu acho que é facilmente explicado, né? Ser policial é estar em risco. Ser policial no estado do Rio de Janeiro, então, eleva ao cubo isso. Ser policial militar, em comparação à polícia civil, também coloca esse policial militar em mais risco. Mas um detalhe que me chamou muita atenção, eu estou intrigada até hoje, querendo entender melhor. Eu tenho algumas hipóteses, mas não tenho explicação. Os oficiais apresentaram mais sofrimento psíquico do que o grupo das praças na Polícia Militar. Nós tínhamos uma hipótese contrária, que o grupo das praças teria mais sofrimento psíquico por conta da natureza do trabalho. E aí a gente foi tentar a resposta ouvindo alguns comandantes. Obviamente não é 100%, né? Mas já nos dava algumas pistas. E eles disseram: Patrícia, eu preciso, né, lidar com os meus problemas e com os problemas de toda a minha tropa. Qualquer coisa que aconteça com os meus homens recai na minha conta, né? Então eu tenho que olhar para baixo e tenho que olhar para cima, né? Porque os superiores e o Estado está me cobrando, e a sociedade também me cobra, né? A questão da imagem do policial é algo que na época era recorrente nos discursos. Ninguém olha pra gente, nem a instituição e muito menos a sociedade, que não reconhece o trabalho que fazemos. Enfim, isso foi muito recorrente, inclusive no seminário de devolutiva. Nós fizemos um grande seminário de devolutiva e a plateia toda, assim, frisou bastante essa questão da valorização profissional como uma questão que merecesse, né, um destaque. E, obviamente, discutir as questões de segurança pública, mas naquilo que afeta esses homens e mulheres policiais. Pode passar. Eu quero chegar numa parte polêmica. Eu elegi exatamente isso para ser polêmico. Isso foi um pouco que eu falei, né? O Bretas, que é um importante estudioso de polícia, e de policiais, melhor dizendo, ele faz essa crítica à historiografia brasileira desde o final da década de 70, que fez com que o sujeito policial e suas questões, seus problemas, inclusive sua saúde, fossem excluídos do foco dos pesquisadores, né? E aí, assim, eu entendo um pouco os pesquisadores não adentrarem tanto nessas questões, porque tem muito a ver com as instituições serem muito herméticas, se fecharem, né? E é difícil, né, furar, né? Eu tenho certeza que aqui tenham pesquisadores, mesmo sendo policiais, e eu volto a dizer que isso precisa ser incentivado, né? Que vocês, né, olhem para a corporação. Vocês, sendo policiais, também se tornem pesquisadores olhando para a polícia. Pode passar. Aí eu vou passar, pode seguir. A apresentação ela vai ficar disponível, qualquer um pode ter acesso, não tem nenhum problema com isso, pode passar. O conhecimento tem que ser publicizado. Então, uma fala do Cante de Lima também é muito emblemática, né? O sistema gera uma esquizofrenia nesses operadores, compelidos a acreditar e descrever o que deve ser e a praticar o que não é. Pensem sobre isso, né? Pensem sobre as suas atribuições e vejam se o Kant estava certo quando fala dessa esquizofrenia, dessa cisão, né, entre o real e o prescrito, entre aquilo que está, né, nos manuais, em todos os documentos, e aquilo que efetivamente é possível fazer no exercício da sua função. Pode passar. A Muniz também vai falar dessa ambiguidade da cultura policial nas ruas, o que está na lei e encontra-se no mundo, e o que encontra-se no mundo e não está na lei, né? Essas coisas não se encaixam e, obviamente, isso causa algum desconforto emocional, psíquico. Pode passar. A Monjardet
que tem, a Monjardet, ela é uma das autoras de uma série muito importante produzida pela USP sobre polícia, né? E nesse texto dela ela vai falar que na prática nenhuma polícia se resume à realização estrita da intenção daqueles que a instituem e têm autoridade sobre ela. Há sempre um intervalo mais ou menos extenso, mais ou menos controlado, mas jamais nulo. Ou seja, que da ação individual diante do fenômeno, né? Para o bem e para o mal. Pode passar. E aí um relato. O trabalho do policial é gatilho, não causa, para vários distúrbios do humor, principalmente os depressivos. O policial é submetido a extremas situações de violência, então existe um conflito armado e, eventualmente, se o policial tem boa sorte, sobrevive ao conflito. Mas alguém pode perder a vida nele. Uma morte é sempre uma morte, a morte de um ser humano. Parece que não aconteceu nada, mas quando um homem mata outro homem, alguma coisa muda na sua mente. Esse policial, ele tinha passado na semana anterior por um evento onde o seu companheiro de serviço tinha sido morto, e ele chegou ao batalhão e o comandante falou: vai lá, se prepara para a cerimônia de funeral. Ou seja, assim, ele estava em frangalhos, segundo ele não tinha a menor condição de estar nesse funeral, e na concepção dele não houve uma sensibilidade daquele gestor naquele momento de eleger uma outra pessoa e não ele, porque ele estava precisando ser cuidado e não ter mais uma missão. Esse mesmo comandante foi um que me falou também do sofrimento para ele, né, de perder, né, pessoas, homens, né, que estão sob seu comando, do quanto isso reflete também no emocional de quem está no comando, né? Pode passar. Pode passar, são vários os relatos assim, bastante emblemáticos e bastante fortes. E aí nós pegamos um elemento de tudo isso para analisar com mais propriedade, que é a questão do risco, como conceito analisador. Nessa linha, né, de ter alunos policiais, a gente tem tido trabalho, gente, brilhante. Brilhante. Eu cito dois trabalhos assim que para mim são mais significativos de policiais que nós tivemos lá. Um, que é de uma médica psiquiatra da Polícia Militar, Cristiane Cris aqui. A Cristiane, ela fez um estudo no ambulatório da Polícia Militar, né, sobre os problemas psiquiátricos que os filhos dos policiais militares apresentavam. E aí ela começou a constatar, foi um estudo comparativo, porque ela comparou com outro ambulatório infantil que ela trabalhava, que alguns comportamentos, eles quase podem ser considerados uma síndrome do filho de policial militar. Mais ansiedade, né? Assim, eu não vou lembrar agora quais eram os sintomas predominantes, mas o que chamava a atenção era isso. Ela conseguia estabelecer uma relação, não um nexo causal, porque seria uma coisa muito forte, né? Mas uma relação entre aqueles problemas que estavam mais presentes nesse grupo e não no outro, pelo fato dessas crianças serem filhos de policiais militares. E também é passível de explicação, é passível de compreensão. Um outro estudo é de uma aluna nossa do doutorado agora, Adriane Maia, que é cirurgiã bucomaxilo, e que ela está estudando a morbimortalidade, mas principalmente a morbidade de policiais que são afetados por perfuração de arma de fogo na região da face. Vocês imaginam o que é isso, né? O rosto, ele é muito simbólico, né? É o que nos apresenta para a sociedade. Vocês imaginam um tiro no rosto, o impacto disso, né? Depois vocês chamem a Adriane Maia para contar, né, os resultados, mas ela já tem feito algumas análises estatísticas que têm nos chamado muita atenção, né? Ou seja, né, a massa pensante, né, assim, da polícia, né,
dos recursos humanos da polícia, produzindo conhecimento. E eu acho que a gente tem que incentivar isso cada vez mais. E a Fiocruz está lá de portas abertas esperando vocês, tá? Pode passar. Essa pergunta, né, policial vítima ou algoz, ela é assim, nos é feita o tempo todo, né? Essa relação dialética. Todo mundo fala, né? A polícia do Rio de Janeiro é uma das que mais mata, mas também é uma das que mais morre, né? Ou seja, ela é tanto perpetradora de violência quanto vítima de violência. E aí tem todo um movimento agora estudando as vitimizações policiais e a gente super apoia porque é absurdo o número de perdas de policiais, né? Ou em serviço, ou em folga, enfim, né? A gente tem aí essas nuances, mas essa questão do risco, né, que coloca esse profissional numa eminência de morte, a gente não tem em outra profissão. É um privilégio da polícia, né? Estar tão em risco de perder a vida no exercício da sua profissão. Sim. Isso é muito doido, gente. Por que vocês escolheram essa profissão? Vocação. Não é muito doido? Porque racionalmente, né, quando você começa a analisar a escolha de uma profissão e você tem lá esse número alarmante de mortes no exercício da profissão, né, racionalmente você não escolheria essa profissão. Mas obviamente tem muitas outras coisas colocadas, né? A nobreza da profissão, a vocação, e a gente ouviu muito isso dos policiais. E além disso, tem o prazer do risco. E aí, isso também é outra coisa muito doida. Vocês são muito doidos. Eu já digo logo que vocês são muito doidos. Mas eu ouvi, a minha tese de doutorado, que foi lá no tempo da Coca-Cola com rolha, lá, eu fiz uma comparação da Polícia Civil do Rio de Janeiro e de Campos dos Goytacazes. Eu falei, bom, policial de Campos vai estar tudo saudável. Né, Igor? Igor é meu aluno e é de Campos. É meu aluno de mestrado e é de Campos. Vai estar tudo saudável, gente. Não tem um índice de violência tão alto. Hoje tem muito mais do que lá atrás. Eu falei, não, vai estar muito tranquilo. E aí, gente, qual foi a minha surpresa? Eles estavam extremamente queixosos, porque eles não conseguiam exercer aquilo que eles consideravam definitivamente a função do policial, que é o combate à criminalidade. Então eles diziam que eles estavam meio em banho-maria, que eles foram treinados para uma coisa que eles não conseguiam exercer. E aí eles falavam, é como se tivesse algo pulsante dentro da gente, prestes a ser executado, e não tem como executar. Eles falavam, aqui a gente faz polícia de papel, aqui a gente fica atendendo os casos de briga de vizinho, né? Policial mesmo é o policial da capital, né? Que enfrenta a criminalidade, que enfrenta, né, o risco. Falei, gente, aí um policial chegou para mim, Patrícia, entre a palavra risco e riso, o que diferencia é só uma letra. Eu escolhi a profissão policial por conta da adrenalina. Eu gosto de viver perigosamente. Ou seja, não dá pra gente ter uma análise apressada. A gente tem que entender esses elementos que estão por trás. E cada caso é um caso. Por mais que a gente tenda a generalização, cada caso é um caso. Mas é óbvio que os policiais que atuam em áreas onde a criminalidade não está tão presente, eles estão mais preservados. Quando a gente compara a vitimização de policiais, as mortes de policiais na capital com as mortes de policiais no interior, a diferença é significativa. Mas quando a gente pensa na questão do adoecimento, principalmente o psíquico, essas coisas já são mais relativas. Quando a gente olha a Polícia da Baixada, a gente fez um estudo também comparando a Polícia da Baixada, a gente se surpreendeu muito com os altos índices de problemas de toda a ordem dos policiais da Baixada, que também, obviamente, merece uma atenção. Pode passar.
Eu falo pra caramba, então tem que correr. Pode passar. Vou passar um monte de coisa pra gente chegar no ponto. Os mesmos homens, então, que matam, ferem no exercício do seu trabalho, por vezes no estrito cumprimento do dever e por outras por nítida arbitrariedade, são os mesmos que são feridos e mortos, são os mesmos ainda que têm atentado contra a própria vida. A questão do suicídio, e aí a gente tem uma especialista aqui do núcleo para falar sobre isso, é algo ainda muito difícil de ser assumido, tá? Mas eu fiz um estudo na Polícia de Minas, dei um curso de capacitação para profissionais de saúde da Polícia de Minas, e quem estava nesse curso era a comandante da área da saúde. Ela me falou: Patrícia, aqui em Minas, né, pegando todo o estado, a gente tem mais ou menos um caso de suicídio de policial por dia. Agora, isso é veiculado? Não. A polícia tenta de toda forma não relacionar isso? Sim. Está mais presente naqueles policiais que já não estão na ativa? Sim. Né? Porque se a polícia, quando está na ativa, ela não tem o cuidado da saúde devido, quando ela sai, então, né, é muito esquecido. Né? Então, isso é aquela realidade de Minas. Isso recentemente, ano passado eu estava lá com eles. Então, eu acho que essa questão do suicídio, né, que vem crescendo na sociedade como um todo, porque eu acho que é uma outra coisa. A gente olha para a polícia, mas a gente tem que olhar para a sociedade. A polícia não caiu, não veio de Marte, não caiu de paraquedas, né? Os problemas que estão na sociedade estão também na polícia, né? Então, isso está aí bastante disseminado na sociedade, infelizmente, enfim, novos tempos. Pode passar. Pode passar. Essa questão do risco, eu falei. Eu quero ir para os dados sobre uso de drogas. Pode passar. Aí são alguns artigos que a gente... e esse dado é importante, né? A Polícia Militar apresenta taxas de mortalidade quase 4 vezes maior do que a população geral masculina. A gente sempre tem que ter um parâmetro de comparação, né? E 7,2 vezes a da população geral da cidade. Então, quando a gente compara a chance de morrer de um policial militar com a população masculina do estado, é quase 4 vezes maior. Quando a gente compara com homens e mulheres, vai para 7 vezes, né? Quando a gente olha para o Brasil, 7 vezes mais chances do que a população masculina e quase 14 vezes mais do que a população em geral. Então, entre eu e vocês têm 4 vezes mais chance de morrer por violência do que eu. Isso não significa que isso vai se dar, né? É um cálculo de taxa. Esse dado é surpreendente. Pode passar. A gente tem também mais possibilidade de morte nos policiais militares do que nos outros agentes, como guarda municipal e policial civil. Pode passar. Pode passar também. Então, obviamente, né, a gente já em 2005 falava que era urgente que a gente se sensibilizasse. A gente, sociedade civil, a gente, pesquisadores, nós, sanitaristas, né, com essa questão, que não existe uma fatalidade, né? Existe aí um problema sério que precisa ser olhado e cuidado. Pode passar. Também já pode passar, né, a questão e uso de substâncias. Por que eu peguei o uso de substâncias como um dado importante para conversar com vocês? Porque o uso de substâncias lícitas e ilícitas diz muito do estado desses trabalhadores, né? Quando a gente pensa em uso de drogas lícitas e ilícitas, ele está alocado no campo da saúde do trabalhador dentro da perspectiva da saúde mental. Então, você pode sim ter um uso recreacional, mas muitas vezes, e quando a gente relaciona com o processo de trabalho, esse uso, ele está atrelado ao mal-estar nesse trabalho. Tá? E aí a gente ouviu diversos depoimentos de policiais, inclusive policiais que foram com o questionário bater na minha sala, no Claves, com o questionário, falando: pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não consigo pedir ajuda dentro da corporação. Me ajuda. Eu não consigo falar disso com o médico que é meu superior hierárquico.
me ajuda a me tratar de uma dependência química clara aqui dentro da instituição. E isso nos deixava numa situação bastante complicada, né? Porque nós estávamos ali na função de pesquisadores, mas também não podíamos não ouvir essa demanda, né? E aí, obviamente, nós fazíamos os encaminhamentos que podíamos fazer. Foram 5 casos. E outros tantos que encaminharam cartas ou fizeram testemunhos, assim, enormes no questionário, numa parte aberta que tinha do questionário, falando que começaram a consumir drogas depois que entraram na corporação, que foi um dado importante. É óbvio que são casos isolados, a gente não está falando da corporação como um todo, né? E assim, casos bastante emblemáticos. Inclusive o caso de uma mãe que viu a matéria do livro no jornal, depois que o livro foi publicado, e foi com o jornal. Vocês, quem não conhece a Fiocruz, mas imagina o tamanho que é aquilo. Na reportagem só falava Patrícia da Fiocruz. Foi de porta em porta até encontrar o Cláudio, até me achar, pedindo que ela não tinha condição de comprar o livro, que ela queria o livro, porque ela iria usar o livro para pleitear um tratamento para o filho que tinha se envolvido com droga depois que tinha entrado na corporação, e ela queria os direitos do filho de ser tratado e cuidado pela corporação. Obviamente que tem uma falta de conhecimento dos trâmites, né? Se ela fosse buscar ajuda na unidade de saúde, ela teria, mas para a gente ver como é que essas coisas reverberam, né? Então, vamos olhar esses dados. Pode passar. Em relação aos dados, né, de fumo, né, a gente tem 23,3% na Polícia Civil e 19,1% na Polícia Militar. Comparativamente com a população em geral masculina, é um consumo de tabaco baixo, menor do que a população em geral. Mas mesmo assim é preocupante, né? A gente está aí numa linha, né, de que o fumo traz muitos prejuízos para a saúde. Pode passar. Aí, ok. Aí a gente vai para álcool. O uso de álcool ele é mais facilmente também reconhecido, se comparado às drogas ilícitas, né? Então você dizer que bebe, ok. Agora, o dado que nos preocupa é o uso diário. 12% dos policiais civis e 10,9% dos policiais militares diziam que bebiam diariamente. Tinham outras questões que perguntavam quanto se bebia, né? O número de doses, que tipo de bebida, porque isso tudo tem uma diferença. Mas o uso diário de bebida alcoólica já é preocupante, né? Principalmente pela natureza do trabalho que o policial exerce, né? Então, esse número ele fica próximo da população masculina geral, na população, e os de baixo ficam abaixo, mas o uso diário, ou seja, o fato de ser policial não diferencia em relação ao consumo de álcool da população em geral. Pode passar. Pode passar, que aí são muitos detalhes, eu não tenho tempo para isso. Pode passar. Aqui. Outra coisa extremamente importante e para mim muito sintomático: tranquilizantes, ansiolíticos e calmantes. 13,3% dos policiais civis e 10,1% dos policiais militares tomam medicamento, principalmente para dormir. O que isso significa? Quando a gente olha a população geral, esse número é 6 vezes maior do que a população geral. O que está tirando o sono do policial? Né? É uma pergunta que a gente precisa ter. Né? E são consumo de outras substâncias, né, sem prescrição médica. Aqui não tem prescrição médica, não. É aquela coisa, estou com dificuldade para dormir, toma ali, que também tem um padrão brasileiro, né, da automedicação, mas mesmo comparando com a população em geral, o consumo é 6 vezes maior. E olha que as corporações têm muito mais homem que mulher,
E esse padrão de uso de ansiolíticos está muito mais presente nas mulheres do que nos homens. E mesmo assim a gente tem um percentual altíssimo, tá? As outras drogas, obviamente, a gente tem um número menor de declarantes, porque é difícil declarar o consumo de uma droga ilícita, né? Ainda mais sendo agente de segurança pública. Mas mesmo assim, a gente tem lá, ó, cocaína, 1,1% dos policiais militares declararam o uso, né? A maconha já foi menor, enfim. Mas a gente tem aí um percentual que merece uma atenção, tá? Pode passar. Então, como eu falei, elevado no uso de tranquilizantes, 6 vezes maior entre os policiais quando comparado à população em geral e 5 vezes em relação à população da região sudeste. A gente foi fazendo algumas comparações regionais também. Pode passar. Pode passar, também isso eu já falei. Pode passar, pode ir. A questão da bebida. Uma coisa que é importante, porque boa parte desses policiais relacionaram. E ainda tem 10 minutos? Está rendendo esse tempo? Não, pode voltar que eu já li. Boa parte desses policiais, eles relacionavam o uso da substância ao trabalho que executava. Então, eu tive depoimentos assim, de um soldado que falou: Patrícia, você acha mesmo que eu vou entrar naquela favela com essas características, com esse armamento de cara limpa? Não entro. Não entro. Só entro depois que dou um tempo. Um auxiliar de necrópsia, olha que maldade. A gente, pesquisador, deve ser muito chato, porque a gente fica em cima de vocês para que vocês deem entrevista. Ele falou: ok, você quer me entrevistar? Então você vai conhecer o meu processo de trabalho. Eu entrei na sala de necrópsia com ele. Quase morri. Quase morri. Fiquei sem comer uns 2 dias. Aquele cheiro, eu tomava banho, aquele cheiro não saía, parecia que estava no cabelo, né? Ele dizia não sentir mais. E aí, assim, quando chegou nessa parte da entrevista, ele falou: olha pra mim, o que você acha? Então tá, né? Então tá. Eu tô pura, então deixa eu ir embora, né? Eu tô pura, deixa eu ir embora. Então, assim, é óbvio que são casos isolados, mas são situações importantes para que a gente olhe. Quando eu fui dar esse curso lá em Minas, que era um curso pela Senasp, a primeira reação dos profissionais de saúde, que era civil, militar e corpo do bombeiro, que estava numa sala como essa aqui, e o curso era sobre o uso de substâncias, eles olharam para mim: é para a gente trabalhar com a população, né? Uso de substâncias na população. Não. Uso de substâncias na corporação. Não. Isso é o primeiro dia. Eu ficava com eles 6 dias, de segunda a sábado, de 8 às 5. Não. Na corporação? Não. Como assim? Como é que a Senasp bota um curso assim? Eles se sentiram atingidos com aquilo. E aí, com o tempo, né, você vai criando mais vínculo, vai quebrando, né, vão entendendo o sentido daquilo, aí começa: não, mas o carinha lá que trabalha comigo no batalhão, eu tenho certeza que ele faz uso indevido de drogas. E o meu colega da sessão só chega alcoolizado. E fulano, que segunda-feira não vem trabalhar, porque bebeu o final de semana todo, na segunda ele não chega. E aí, essas situações começam a ser reveladas. E aí, quando a gente também dá um tom da saúde pública e não da segurança pública, a gente não está aqui para dizer, né, para questionar se está certo ou está errado, usar ou não, né? A gente está aqui para dizer: esse uso, em sendo policial com uma arma na cintura, eleva esse risco significativamente. E assumir que isso pode acontecer porque somos humanos, né? Não é porque vocês são policiais que vocês deixam de ser humanos, né? Assumir que isso pode acontecer nos ajuda a pensar em prevenção. Nos ajuda a conseguir intervir antes de que o problema se instaure de uma maneira que a pessoa precise ser afastada pela psiquiatria, precise de um tratamento, né, de maior complexidade.
né? A primeira coisa é assumir que isso pode acontecer, né? Que não estamos blindados, né? Por mais que exerçamos uma profissão que tem como uma das missões o combate ao uso, né? ao comércio de drogas, né? Então, assumir isso é um bom passo, né? E um olhar pela saúde pública, né? E não só restrito à segurança pública, né? Mas há uma queixa assim, recorrente dizendo: muitos policiais, eles ainda não percebem nos setores de saúde mental que, assim, se alavancou absurdamente nos últimos anos, né? A gente tem uma equipe de psicologia no Estado, na Polícia Militar, incrível. Tem algum psicólogo aqui da Polícia Militar? Maravilhoso. Fernando ainda é quem está à frente, né? Já tive algumas alunas, a Natália... assim, tive umas 10 alunas já de psicologia, da psicologia que estudaram lá com a gente. Assim, incrível. Mas ainda há uma dificuldade do policial ver naquelas pessoas o ponto de apoio, né? Assim, no sentido dela poder dizer da sua fragilidade, né? Então, gente, é isso que eu ouvi. Eu não estou dizendo que essa é a realidade, principalmente a realidade atual, porque eu estou falando de um outro período, né? Mas era isso que a gente ouvia recorrentemente. Pode passar. Aí tem os problemas que os policiais diziam ter ocorrido após o uso de substâncias, né? Deixou de usar preservativo, problemas com a família, problemas de agressividade, problemas emocionais, os problemas de saúde aí com percentual significativo, dificuldade de relação sexual, envolveu-se em acidentes no trânsito, problemas no trabalho, faltou ao trabalho, ou seja, é o uso de substâncias afetando a vida desse sujeito e afetando inclusive o trabalho. Pode passar. E aí, para a gente fechar, né? Assim, o que a gente poderia dizer de uma maneira geral? Que existem algumas questões estruturais que são comuns a todos os setores, né? A gente tinha uma abissal defasagem entre a estimativa ideal e o número real de policiais, né? O que sobrecarregava aqueles que estavam atuando. Cargas horárias excessivas e os turnos massacrantes que inviabilizam uma performance de qualidade. A colega falou de manhã da guarda municipal, desses turnos que oscilam, né? Hora está de manhã, então isso mexe com o sistema de vigília e sono, né? O que impacta a saúde, né? Altíssima rotatividade dos policiais pelas unidades, que dificulta a continuidade dos processos. Isso muito na Polícia Civil, né? O policial civil sinalizava que tinha muito medo de ser chutado para um lugar qualquer do Estado, e isso mexe